No mais recente episódio do A Casa é Sua Podcast, recebemos Josias Duarte, um profissional que une experiência, fé e visão empreendedora em tudo que faz. Josias se especializou em piso vinílico, área em que atua há mais de 12 anos, acumulando a gestão técnica de mais de 100 mil metros quadrados em obras entregues. Durante o bate-papo, Josias compartilhou reflexões profundas sobre o tema empreender em um CNPJ que não é o seu, destacando que sim, é possível ter uma postura empreendedora mesmo dentro de uma empresa que não leva o seu nome. Segundo ele, o segredo está em construir uma relação de confiança entre empregador e colaborador, pautada em comunicação clara, objetivos bem definidos e uma visão comercial alinhada às necessidades do público. Com sua experiência em gestão e vendas, Josias reforçou que o bom vendedor precisa primeiro ouvir, compreender as dores do cliente antes de oferecer qualquer solução. Só assim é possível gerar valor real e resultados consistentes, evitando desperdício de tempo e energia. Um episódio autêntico e inspirador, que mostra como empreender vai muito além de ter um CNPJ, é uma atitude de vida. Josias, deixa eu te fazer uma pergunta. Com certeza quem está nos assistindo é curioso. Como que é empreender num CNPJ que não é seu? Porque muita gente acha que empreender é só quando você empreende, sei lá, no seu CPF, num CNPJ que é seu. Mas a gente sabe que empreender vai muito além disso, né? Conta pra gente como que é empreender num CNPJ que não é seu. Então, Éder, na verdade eu costumo dizer que a responsabilidade, e os desafios são os mesmos do que você empreender no modo mais convencional, mais tradicional, que empreender no seu próprio CNPJ ou no seu próprio CPF. A responsabilidade muitas vezes é maior porque os recursos, principalmente financeiros, não são seus, né? Então você está trabalhando com capital, com recursos de outra pessoa. Isso gera uma responsabilidade muito grande, né? Então acaba sendo um desafio até maior. Semelhante a esses tradicionais já que existe no mercado, né. E isso é interessante, né, porque às vezes as pessoas pensam que, ah não, a pessoa ela trabalha em algum negócio, então é mais fácil, né, porque o Josias ele é líder de um projeto, né, acho que era legal você contar isso aí para quem está nos assistindo entender melhor, né. Isso mesmo. Agora meados de novembro, tá completando praticamente um ano, que eu estou como gestor técnico e comercial da Carol Reveste, que é um projeto que nasceu dentro da Carol Group, com o intuito de fato, trazer soluções para o mercado em revestimentos. E quando eu falo começou do zero, de fato, foi com uma pessoa só, no caso comigo. Então, por isso que eu comparo isso com esse método de empreender do modo convencional, porque geralmente quando o empreendedor começa, Ele começa sozinho ele também. começa sozinho. É ele que faz a compra, é ele que faz a venda, muitas vezes é ele que limpa o espaço, é ele que faz o financeiro, o controle. Então, de fato, no início foi bastante desafiador, porque muitas coisas, muitos processos se concentravam bastante em mim. Então hoje a gente já está com equipes, com braços, com apoio, com suporte maior, né, mas no início foi desafiador por conta disso. Tudo era concentrado em mim e para tomar essas decisões e como eu comentei anteriormente, com essa responsabilidade de trabalhar com o capital de um grupo como um todo, né, então a responsabilidade é bastante grande. E isso é interessante, né, porque normalmente quando a gente começa a empreender, a maioria das pessoas elas não esperam. E você também, mas você esperava que isso ia ocorrer ou surgiu um convite, você topou o desafio porque quando isso ocorre, né, normalmente a gente não consegue prever tudo que vai ocorrer, né, tudo que tem para frente, os desafios, né, e as oportunidades, né. Exatamente, não tem como haver essa previsão. E eu destaco isso e acredito essa oportunidade que me foi apresentada muito ao relacionamento. Desde sempre eu tenho essa visão e esse entendimento que, estar bem relacionado te abre portas. E para você estar bem relacionado, você precisa estar bem consigo mesmo e com o coração aberto e disposto a ter essas oportunidades. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas reclamando: "Poxa, tá na empresa, às vezes, 10, 15 anos, não tem uma oportunidade, não tem uma oportunidade de crescimento", enfim. Mas essa mesma pessoa que reclama, às vezes, não está disposta a
a ficar um pouco mais tarde no trabalho para um evento específico que vai gerar um relacionamento com o mercado ou com o seu cliente, enfim. Então, não está disposta a pagar os preços necessários para que se abram portas naturalmente, né? Então, isso faz muito sentido, você estar bem relacionado, o network te acaba Claro. abrindo portas como um Claro, todo. porque com certeza para o pessoal ter te chamado para tocar esse projeto, tu tu o mercado tinha que te ver como preparado, né, tu provavelmente fez algo mais do que outros profissionais que talvez estavam no mercado mais ou menos tempo, mas que não se dispuseram a fazer isso, que é o tal, né, que a gente tem muito claro que o empreendedor, ele não tem horário fixo. Exatamente, exatamente, Concorda comigo? exatamente. E a quantidade de horas que ele vai trabalhar também não necessariamente é é o que vai falar como vai ser o resultado, né. Exatamente. E não, às vezes não tem, dia específico de final de semana, como você comentou, não tem horário. Empreendedor no modo tradicional é isso. E você empreender, dentro de um negócio, um cargo de gestão, um cargo de liderança, também é esse mesmo propósito, né, porque muitas vezes você precisa liderar a tua equipe ou tem alguma situação que você precisa atender especificamente, que é num final de semana, que é num horário alternativo, que você precisa estar de acordo, estar disposto para poder aceitar essas responsabilidades e também tocar esses desafios, né. Claro. E o líder, você falou uma coisa bacana, né, que o líder ele tem responsabilidade, né, porque entrega um projeto, investimento, de fazer com que isso prospere, e também depois ele vai ter responsabilidade sobre as várias pessoas que esse negócio vai gerar renda, né. Porque a partir do momento que o negócio vai crescendo, você vai tendo mais pessoas na equipe, seja de forma direta e indireta, então vai gerando responsabilidade, né. E como é que você lida com isso, Josias? Como que pra ti é lidar? Você já parou pra pensar sobre isso? Então, lidar com pessoas eu costumo dizer que é bastante complexo, né, e eu desde novo, muito novo na verdade, muitos até não sabem, mas meu pai é pastor. Então, eh, a gente foi acostumado, eu e minha irmã, sempre a mudar bastante de cidade. E Certo. isso, para muitos, a gente já passou por cerca de mais de 10 cidades, 10, 12 cidades. E tempo de escola, por exemplo, acabava sendo algo até ruim, porque ficava com um vínculo de amigos aqui, depois, passados 2 anos já se mudava e tal. E isso para muitos pode parecer ruim, e agora eu entendo que foi benéfico justamente pela adaptação, a minha capacidade de adaptação às pessoas, fazer novos amigos, construir relacionamentos, o que é muito importante no meio comercial. É muito comum, eu chegar num evento que eu sou convidado, às vezes a pessoa que me convidou não chegou ainda, ou está conversando com outra pessoa, está em outro compromisso, e naturalmente você fica meio isolado. Claro. É natural a habilidade de quem trabalha com vendas, quem trabalha na área comercial, buscar esse contato, aproximação com A, B ou C, porque sempre costumo dizer, sempre a pessoa que você vai ouvir, sempre vai trazer algo benéfico para ti. Vai trazer uma experiência que você ainda não conhecia, uma vivência que ainda não te foi apresentada, e sempre é algo bacana, né, porque a gente nunca é ignorante que não ao ponto de não poder ensinar algo a alguém, e nunca é tão sábio o suficiente que não possa aprender com alguém, né. Claro. E aí eu entendi, e isso é muito bacana. Na verdade, você foi obrigado, meio que sem saber, a aprender, criar relacionamento, porque você mudava de cidade, teus amigos ficavam na cidade anterior, teus conhecidos, você chegava numa nova cidade, ou você ia viver sozinho, que Exato. pelo visto, como você também é da área comercial, não é o que você gosta, você tinha uma única opção, né. É. É, Vo na marra. Na marra, e aí provavelmente, talvez você nem perceba, né, você não esperava as pessoas virem, porque talvez elas pudessem não vir, né. Porque Exata elas já estão no meio delas, acostumadas com os e você que era o que estava chegando numa nova cidade, né. E se tu for parar para pensar, eh,
Como é que você fazia isso? Você lembra, cara, como é que você fazia para Modus operandi, Éder, era sempre o mesmo, sempre o mesmo. Eu nunca chegava falando com muitas pessoas, primeiro ouvindo, fazendo a percepção do local. Então, existiam escolas, principalmente, né, falando do período escolar, em que ela tinha um tipo de vivência, uma cultura. certo. Então, eu precisava primeiro observar, entender os papéis de cada um, para depois eu começar a me inserir em determinados grupos que fosse favorável a mim. Então, sempre desde pequeno, eu tive esse entendimento e aprendi e coloquei isso muito na área comercial. Por quê? Quando você fala de área comercial, vendas, é muito isso. Para você atingir o teu cliente, não adianta você chegar e querer começar a falar do teu produto, do serviço que você vende, já de cara. Você precisa primeiro entender, primeiro ouvir o que ele necessita, conhecer melhor sobre o teu cliente-alvo, ou sobre aquela pessoa que você vai vender algum produto, algum serviço, para posterior a isso, dentro do que você oferece, você possa identificar algo que vai fazer sentido para ele. Às vezes você vende 100 produtos, mas para aquele cliente em específico, vai fazer sentido só um produto que você vende. Não Claro. adianta você falar dos 100, gastar tua saliva em um monte, sendo que E um talvez produto e só vai fazer talvez você diferença. vai porque você não vai conseguir falar de 100, né, talvez você vai falar de 10, 15 que não são os que interessam a ele, ele vai se cansar, né, você não vai nem ter a oportunidade de falar o que realmente porque isso é uma coisa interessante, né, a maioria das pessoas elas querem vender o que elas querem, né, e não ouvem o que o outro lado precisa de fato. Porque Exato. quando você ouve o que o outro lado precisa, fica mais fácil, né. Com toda certeza. Você precisa ter essa percepção e, no momento correto, saber ouvir. Que não adianta, você querer falar algo que não vai fazer sentido para a pessoa. Então, o ouvir é um dos principais das principais características que a pessoa que trabalha com comercial, como comercial, com vendas, precisa ter essa habilidade em saber ouvir. Que eu já ouvi até o pessoal comentando que é a famosa escutatória, né. Isso. Ouve o que o cara quer porque é muito mais fácil você talvez conseguir o que você não tem o que ele quer, você conseguiu o que ele precisa, do que você convencer ele a comprar algo que ele não quer. E até mesmo se você convencer ele a comprar algo que ele não quer, ele pode até comprar, mas ele vai ficar o quê? Chateado, ficar decepcionado, vai ficar frustrado com o passar do tempo, que vai perceber: "Pô, seja lá o que for, né, fiz a aquisição de algo que é inútil". Vocês perceberam hoje que a gente trouxe um convidado diferente, né. A maioria dos convidados eles empreendem, muitos deles no seu próprio CNPJ ou no seu próprio CPF, e aqui a gente trouxe alguém que está começando uma operação, é uma operação de importação, né, que, imagino que queiram que fique grande, né, Com e certeza. que empreende, como ele mesmo falou, com capital e num outro CNPJ, ele é o líder da operação, né. E para que a gente possa ter o nosso podcast A Casa é Sua, que ele é sempre para trazer conteúdo e conhecimento de qualidade e gratuito para vocês, a gente tem os nossos patrocinadores. A gente carinhosamente chamou aqui, criamos um nome para o que a gente considera que é o nosso principal patrocinador. Quem que é o nosso principal patrocinador? É a pessoa que traz conhecimento, que a gente chama de patrocinador cultural. Então quero agradecer bastante a você, Josias, pelo teu tempo, pela disponibilidade aqui de vir gravar com a gente, porque se não fosse você, hoje a gente não teria esse conhecimento e essa visão, né, de quem empreende, e a gente vai ter muito mais conteúdo sobre isso, de quem empreende num CNPJ que não é o seu, e empreender não é só empreender no seu CNPJ, né. Com certeza existem grandes empreendedores que empreenderam a vida toda e fizeram carreiras incríveis em CNPJs de outra pessoa ou de várias outras pessoas, fundos, holdings, enfim, né. Então a gente vai deixar aqui o contato do Josias e deixar o contato da Carol Reveste, que é importadora, né, de pisos, que ele é o head, que ele é o líder da operação. Queremos agradecer também a Carol Group, que sempre está com a gente, que gentilmente cede os locais onde a gente faz a gravação. A gente está gravando em Santa Catarina, né,
na Grande Florianópolis. Você que nos acompanha sabe que a gente também grava em Balneário Camboriú e São Paulo. Então, muito obrigado à Carol Group e a Inovacom Contabilidade. Mandar um abraço para o Guilherme, para o pessoal que, inclusive, eles são a contabilidade da Carol Group. Mas como a gente não está aqui para falar de patrocinadores, né, e sim de conteúdo, quando te convidaram para empreender num CNPJ de outra pessoa, tu deve ter pensado assim, pô, preciso ter alguma estratégia. E a gente até conversava em bastidores, né, que você empreende indiretamente também com a tua esposa em outros negócios. Como é que você faz para buscar essas estratégias ou para criar? Porque no final das contas, qualquer negócio, né, Josias, ele precisa ter o quê? Precisa ter resultado, né? Exatamente. O que você citou da minha esposa é importante ressaltar, interessante, porque o momento em que a gente decidiu empreender, eu e minha esposa, a gente tem um estúdio de Pilates em Balneário Camboriú, já fazendo merchan aqui na Rua 600, Moving Pilates. Moving Pilates, ótimo. Abraço para minha esposa, Ana Flávia, para minha filha também. E quando a gente decidiu empreender, foi em janeiro de 2020. E muitos estão lembrados, fevereiro de 2020 estourou a pandemia, decreto para fechar. Aquela história toda. Exatamente. Todo Foi mundo bastante desafiador esse momento, porque eu acredito que para todos os empreendedores, mesmo que já estivessem empreendendo há um bom tempo ou que estavam iniciando, assim como a gente, foi um desafio bastante grande, foi um momento bastante tenso, complicado, mas de fato, também foi um momento de muita reflexão para o seu próprio negócio. Então, a gente vê em vários negócios que após a pandemia, de forma até meio que forçada, de forma obrigatória, muitos se mexeram, né? Ajustaram os seus negócios internos, e foi o que a gente fez. Mesmo no início, a gente traçou algumas estratégias importantes para que algumas delas perduram até hoje, principalmente no atendimento diferenciado e entender o que a pessoa busca no nosso espaço, né? Da mesma forma, eu aplico isso dentro da Carol Reveste. Todas as estratégias comerciais têm esse único sentido de entender o que a pessoa busca, né, o que o cliente busca, né? O nosso público-alvo é o cliente corporativo, então construtoras, hotéis, clientes corporativos como um todo e franquias também. Então, esse é o nosso público-alvo. Então, a ideia sempre é entender o que ele está buscando em revestimento. A gente é uma empresa que traz soluções para revestimentos, então, entendendo de primeiro momento o que ele busca e o que vai fazer sentido para ele, aí sim a gente começa a pensar especificamente de como ofertar o produto, de como fazer as campanhas, como a comunicação adequada para isso, né? Porque um cliente, pegando construtora, por exemplo, que tem um perfil de luxo, por exemplo, é diferente de um perfil apenas para investidor de temporada. São Claro. linguagens diferentes. Não adianta eu chegar com um produto com super valor agregado para um investidor que ele quer a rentabilidade, sendo que o que ele precisa de fato é um produto com custo-benefício que vai entregar para ele uma resistência adequada para um período de tempo que ele precisa rentabilizar. Claro. Já é uma linguagem totalmente diferente, uma abordagem de produto, uma comunicação totalmente diferente para um cliente de perfil de construtora de luxo, por exemplo, que tem o perfil de moradia fixa. Então, entendendo de fato qual o teu público, o que ele está buscando ao te procurar, aí, em cima disso é que as estratégias devem ser montadas, né? Entendi. E quando você até comentou do caso da tua esposa e da Carol Reveste. Quando você pensa na estratégia, eu entendi, o foco é resolver a dor, resolver o que o cliente precisa, o que mais importa para ele, né. E como é que você faz para passar para que as outras pessoas entendam isso também? Porque qualquer negócio ele precisa do comercial, né, que é vendas. E o vendedor muitas vezes ele quer vender, ele quer vender, ele quer vender.
Ele quer vender, ele não quer saber. Muitas vezes ele não tem essa paciência. Como é que você faz para ter essa comunicação para que o time de vendas, para que as pessoas entendam que se você conseguir entender de verdade o que ele precisa e você conseguir resolver isso, a dor ou o medo, né? A gente sabe que no piso vinílico tem muita questão de não instalou corretamente, o piso veio e não era bom, não recebeu. Como é que como é que você consegue transmitir isso para quem vai levar adiante, né? Que a gente volta a falar de pessoas, né? Passar essa estratégia para frente. Eu vejo, Éder, que o perfil do vendedor atualmente em que ele se destaca é um perfil, além de ser, obviamente, o comercial muito forte, mas principalmente o técnico. Aquele vendedor extremamente técnico é o que está se destacando hoje no mercado. E quando eu falo em vendedor técnico, é aquele que ele vai entender do produto ou serviço que ele está ofertando em qualquer pergunta que o cliente fizer. No momento, seja no momento de um fechamento de negócio ou numa apresentação inicial para o cliente, ele vai entender de todo o processo, né? Falando de piso vinílico, eu sempre destaco o seguinte: o produto em si, ele vai representar pouco percentual em termos de performance no resultado final. Existe toda uma preparação de substrato, existe toda uma preocupação com instalação adequada. Então, o vendedor que vai ofertar isso ao cliente, ele precisa entender desses processos. Se ele não entender desses processos, ele não vai conseguir ofertar isso de maneira adequada e também não contornar as objeções que vão naturalmente surgir no momento de uma negociação, no momento de uma apresentação. Então, a gente sempre deixa muito claro isso para o time de vendas eh, buscar o conhecimento sobre aquilo que você está ofertando. Seja um produto ou seja um serviço, busque sempre o conhecimento para que, no momento adequado, você consiga argumentar isso favorável a você. Que é aquela história, né? O conhecimento, às vezes a pessoa acha que ela não vai usar, né? Mas quando ela precisa, se ela não tiver naquele momento, depois ela vai buscar, mas talvez era aquele momento que ela precisava, né? Então talvez depois nem faça mais tanto sentido, né? Porque perdeu já o negócio. Exatamente. Isso faz total sentido, principalmente no momento de fechamento, que é o momento mais agudo de uma negociação, onde é apresentado bastante contrapontos e que você precisa estar bastante preparado para poder contornar essas argumentações, objeções. Então, aquele vendedor que busca esse conhecimento, com certeza vai se destacar, tanto no mercado de trabalho como um todo, né, no mercado onde ele está atuando, quanto também na questão de performance pessoal também, né. Certo. E como você empreende, né, num CNPJ que não é seu, como é que você lida com a questão das entregas? Porque o que que seria as entregas, né? Como é que você lida com o que quem te contratou, né, ou o que a empresa, o CNPJ que faz essa operação, como é que você lida com, tipo assim, pô, o que que ele espera e o que que eu preciso fazer para que esteja alinhado? Porque a gente sabe que a teoria e a prática, muitas vezes, elas não andam lado a lado, mas que no final das contas precisa ter uma entrega, né, e ter um resultado. Como é que você vê essa questão da entrega e como é que você lida com isso? Eu acho que o pilar, falando sobre entrega, o pilar, de todo esse processo é a confiança, né. Precisa ter uma confiança mútua, tanto de quem está empreendendo dentro de um CNPJ, quanto também do gestor geral, né, em que você é alvo dessa, eh que você de fato está empreendendo na empresa dele, né, então Claro. precisa ter essa confiança, esse é o primeiro ponto. Se não houver confiança, muitos ruídos na própria comunicação acabam acontecendo, gerando um desconforto para ambos os lados. Então o primeiro pilar, confiança. Posterior a isso, você precisa, alinhar, e sempre ter uma comunicação muito clara, do que principalmente onde você quer chegar e quais os processos que você vai, desenvolver para que você consiga chegar nesse objetivo, né. Então são 2 pontos fundamentais, a questão de confiança e comunicação muito clara
para que não haja esse atrito nessa relação, né? E você falou coisa interessante, né. Vejam com que esses 2 pilares, eles são fundamentais também para quem empreende no seu CNPJ, porque se a pessoa não tem confiança, ela não acredita nela, então ela jamais vai abrir um negócio, concorda comigo? Com certeza. Só que ela vai precisar confiar nela, no seu caso precisa ter uma relação de confiança não só em nem só em Exato. você, né, na outra parte também de entregar a contrapartida, né. E a questão da comunicação clara é saber aonde quer chegar, né, para poder ter o parâmetro, né. Exato. E isso é uma coisa que a gente comenta muito aqui, que a maioria das pessoas que sentaram nessa mesa sempre frisam, que a pessoa precisa saber onde que ela quer ir, onde que ela quer chegar, porque se ela não sabe onde ela quer ir, onde ela quer chegar, não tem como você saber se está bom ou ruim. Aí vai, digamos assim, do estado de ânimo, né. Agora, pô, se você sabe onde você quer chegar, e você chegou lá, e a pessoa ainda achar que tá ruim, não, espera aí, pô, foi combinado que você chega daqui até aqui, foi feito isso, foi talvez de uma forma mais árdua ou menos árdua. Isso geram responsabilidades, né. No início da conversa, você falou que é uma responsabilidade fazer isso. Como é que você lida com essa responsabilidade? Porque quem está nos acompanhando, talvez ele pense assim: "Pô, o canal A Casa é Sua fala sobre empreendedorismo, pô, eu sou o líder, sou o gestor de um negócio", ele está empreendendo nesse negócio, né. Como é que você traz para ti essa responsabilidade? Como é que você assume? Então, como eu comentei, no início, né, as coisas ficavam concentradas muito em mim, né, no início do projeto. E com o passar do tempo, a gente foi delegando algumas questões para a equipe, mas sempre com, essa participação muito ativa minha. Então, o time de vendas no início foi muito novo para eles, porque, a Carol Reveste, ela pertence a um grupo, que é a Carol Group, então acaba sendo um braço, apenas um dos braços, né, de um grupo como um todo na parte de soluções para a construção civil. Então eles já estavam adaptados a vender outros produtos, vender outros serviços, e não tinham essa habilidade ainda de ofertar, saber ofertar e até de ter esse conhecimento do produto em si, que trata-se o piso vinílico. Então, houve essa necessidade de fato de estar muito ativo nas operações, principalmente na área de vendas, né. Então apoio, suporte total aos vendedores, justamente por conta dessa responsabilidade. Porque, você tendo um cargo de liderança, um cargo de gestão, mesmo sendo, dentro de uma outra empresa, de um CNPJ, você tem essa responsabilidade, você precisa, muitas vezes, como líder, mostrar como faz. Então, Claro. você precisa, O saber time, o né. exatamente. Claro. O time de vendas, ele precisa enxergar, você como líder, com uma pessoa que ele vai chegar num cliente, vai saber ofertar da maneira correta, vai saber fechar um negócio, Vai mostrar resolver. como faz. Poxa, não, ele consegue fazer, poxa, eu também consigo fazer. Eu não tenho o conhecimento que ele tem, Claro. não tenho a experiência, as vivências que ele tem, mas, poxa, vou buscar, vou colar nessa pessoa, vou colar nesse líder para que eu consiga, captar mais desse conhecimento perto dessa pessoa e eu possa fazer por si próprio. E isso é que você falou é uma coisa muito legal, né, que é do exemplo. Você falou que você veio de uma família, né, que seu pai era pastor, e aí naturalmente acredita em Deus, Jesus talvez, que é muito focado no exemplo, né. Ele Exatamente. nunca falava algo que ele não fazia, né, isso é E algo interessante. que Concorda comigo? Porque Deus, Jesus, assim, se você não acredita em Deus, tá tudo certo, eu acredito, sempre ele falava algo que é interessante isso, né. É porque exatamente. eu nunca parei para pensar nisso, mas realmente, né, se a gente for ver Jesus, ele não era aquele cara que ele contou uma história que ele não fez, ele normalmente contava uma história que ele de alguma forma E se a gente for traçar um paralelo e fazer uma analogia com o mercado em si, no tempo em que Jesus esteve na Terra, eh, vamos colocar assim, o mercado da fé, ele tinha um modus operandi.
Então, existiam todos os cargos altíssimos da religião na época É, que tinham um tipo de comunicação. é, E quando ele veio anunciar o evangelho, foi um modo totalmente diferente que causou espanto e amedrontou esses cargos de liderança da religião na época. Então, eu acho isso muito interessante porque Jesus ensinava por meio de parábolas. E eu vejo isso muito que é como aquele ditado: Poxa, você não está entendendo, eu vou desenhar para você. E muitas vezes a gente, na área comercial, e para você conseguir exemplificar isso para o cliente, algo que você pretende ofertar a ele, o cliente não vai entender, às vezes, numa nomenclatura que o mercado claro, fala. claro. Imagina só, se eu fosse vender aqui investimentos, poxa, para um cliente que é leigo, ele não tem um grau de instrução tão elevado, mas ele tem um capital para investir. Claro. Pô, vou começar a falar de bolsa, vou começar a falar de índices. Selic. Eu Ele, sou economista. exato. A maioria não Ele sabe o não que é a vai Selic. entender nada. Não vai entender. Você precisa entender a linguagem dele e pegar essa linguagem técnica que existe em todo nome complicado. Pô, piso vinílico, vamos lá. Autonivelante. Você vai ter vários termos técnicos, grau de umidade, Tem um que é enfim. legal, Prime, não é? Primer, que é um Pô, produto Prime específico. pra mim, ô Lucimar, Prime pra nós é um negócio Prime, bacanão, né? Pô, Prime. Veja só, se eu for usar toda essa nomenclatura técnica, esses nomes técnicos, para um cliente que é leigo, mesmo sendo um decisor de compra de uma Claro. construtora, não vai fazer muito sentido e eu não vou conectar com ele. Agora, poxa, se eu conheço minimamente, ou se eu fiz um estudo, né? Se eu sou um bom vendedor, eu vou estudar como é essa construtora, como é a cultura, principalmente isso. Eu vou falar a linguagem que ele vai entender. Então eu já não vou por esses nomes técnicos, eu já vou focado numa linguagem que ele vai entender. Então é interessante isso porque, como eu falei, Jesus explicava e ensinava por parábolas. Não era algo técnico, era algo que todos que ouviam entendiam. Então são exemplos de fato que a fé cristã acaba favorecendo também nesse sentido de melhorar essa comunicação, né? E isso é bem interessante, porque muitas vezes o líder, né, o gestor, o empreendedor, ele acha que chega num determinado momento, eu vou ficar sentado na minha cadeira, na minha sala, no ar-condicionado, vou falar como é que é e as pessoas vão fazer, né? Precisa ir. A teoria é isso aí. Na prática, seria o mundo perfeito, né, Éder? Seria um mundo perfeito que todos os processos bem desenhados, eles caminhassem dessa maneira. Mas a gente sabe que na prática, e principalmente falando de empreendedores e negócios de pequeno e médio porte, eles não funcionam assim. Claro que quando você fala de grandes corporações, a cultura, e principalmente de empresas já que tem, vamos lá, mais de 20, 30 anos, ela já tem essa cultura estabelecida e os processos já rodam mais rápido. Mas quem está empreendendo agora, quem está com um negócio pequeno, um negócio médio, é muito isso, é você liderar pelo exemplo. Pelo exemplo, porque os processos eles vão mudando, né? Exato. Conforme vai mudando o nível, o processo vai mudando, né? O próprio amadurecimento da empresa mesmo, né? Você precisa entender também os momentos da empresa, né? E eu, como você citou, empreendendo num CNPJ que não é meu, obviamente eu tenho as minhas convicções, os meus desejos, mas muitas vezes eu precisei deixar isso de lado e entender a cultura da empresa onde eu estou atuando, que nesse determinado momento não ia fazer sentido, né? Talvez em outro momento, num outro grau de amadurecimento da empresa, isso vai fazer sentido, mas naquele momento não fazia. Então, eu precisei muitas vezes deixar os meus pensamentos, as minhas visões de lado, em segundo plano, e também pensar na cultura como um todo, porque não adianta você apenas querer esse benefício próprio, sendo que você tem, como eu citei, a responsabilidade de
todo um time, né? De todos, né? Isso é bacana também, né? Porque é como se você, de certa forma, estivesse lidando com um sócio. Exato, Concorda comigo? exato. Ou seja, você precisa te conectar com o sócio, você precisa ter a cultura do sócio, você precisa entender o que ele quer e o que você quer. Às vezes você vai ter que abrir mão, às vezes o teu argumento vai ser melhor que o sócio vai entender, né? Então, acho que faz bastante sentido isso, né? Isso vai te dando bagagem, né, e de conhecimento, né? É igual, Com certeza. querendo ou não, é igual ao casamento, né? O Exato. casamento é da mesma forma. O teu cônjuge ali às vezes tem um pensamento, tem uma vivência diferente da tua, Claro. uma cultura diferente, totalmente às vezes diferente da tua, mas você precisa chegar num consenso para o bem comum, né? Para que o casamento rode igual para a empresa, né? Bom, Exatamente. a conversa tá ótima, né? E hoje a gente tem um podcast muito legal, que é falar de empreendedorismo por um outro ponto de vista, que a gente não teve muitos convidados dessa forma, né? E a gente entendeu que isso faz muito sentido. Só que a gente já está chegando na parte final. E na parte final, Josias, a gente sempre pede para o nosso convidado 2 dicas, que aí é a opinião extremamente pessoal dele, sem considerar o que eu fiz, se eu já fiz, se tem alguém que escreve a favor ou contra isso. A gente pede de uma maneira genuína a opinião da pessoa. Eu costumo pedir 2. Uma primeira é para uma pessoa que está em alguma companhia onde que ela consegue crescer, consegue de repente chegar num cargo de gestão, liderança, liderar um projeto, como é teu caso, né? Você não lidera só um time, né? Você lidera um projeto, que é um pouco além de liderar um time, entendeu? Que conselho você daria para quem está começando e para aquela pessoa que acha que, pô, eu já trabalho, mas nunca chega a oportunidade para mim, que às vezes ele já está há um tempo, mas tá, você até falou um pouco sobre isso no começo, né? Talvez você vai trabalhar com isso, mas é para aquela pessoa que está começando, pô, vou lá, tô começando como estagiário em algum lugar. Com certeza não surgiu essa oportunidade do dia para a noite, no primeiro momento, né, foi uma bagagem e uma conquista com o tempo, com a experiência, com as habilidades que você teve, né. E para alguém que às vezes já está há um certo tempo e, pô, para mim nunca veio uma oportunidade, que dicas que você daria para esses 2 tipos de pessoas? Então, para as pessoas que estão começando hoje nessa jornada de empreender, tanto no seu próprio CNPJ quanto no CNPJ de outra pessoa, ou seja, atuando dentro de uma empresa, eh, você precisa buscar, como eu comentei, o conhecimento. Essa seria a minha dica principal. A partir do conhecimento, você eh, entender como funciona o produto, o serviço que você está inserido dentro da tua companhia, de todo o processo, entender um pouco mais da cultura da empresa, né? Se é uma empresa que ela já está com vários anos no mercado, ela tem toda uma vivência, tem toda uma experiência, ouvir de fato, né, como eu citei, as pessoas que estão em cargos maiores, né, sempre estar disposto a ouvir, a pegar esse conhecimento de fato e aplicá-lo, né, de fato, para que você consiga ter êxito. E para as pessoas que de fato já estão há bastante tempo, às vezes, no mercado, é um profissional que, vamos lá, está 20, 30 anos no mercado e, poxa, nunca apareceu uma oportunidade, a minha palavra é de incentivo, de fato, para que não desanime. Isso é muito comum acontecer, né? O profissional às vezes fica estagnado. E também passa por você adquirir o conhecimento, né? As dicas de conhecimento elas servem para esses 2 públicos, porque às vezes esse profissional ele se formou há 20, 30 anos atrás e o que estava rodando na época que ele aprendeu Sim, já não é mais. O mercado, ele é muito dinâmico, muito. né, e existem alguns segmentos que essa velocidade é tamanha que vamos lá, você vê médicos especialistas, um cirurgião, por exemplo, ele está em congresso constante. Poxa, ele aprendeu? Ele aprendeu, mas Cada existem 6 meses, 1 ano muda a técnica de fazer a cirurgia, o exato. tratamento, Ele com tá em certeza. congresso nacional, ele tá em congressos internacionais fora, justamente buscando conhecimento, atualizações para não
ficar estagnado. E, de fato, com o objetivo de se destacar dentro do mercado onde ele está atuando. Então, você sendo um empreendedor no seu próprio CNPJ ou dentro da sua empresa, sempre esteja disposto a isso. Poxa, surgiu um curso que a empresa está pagando. Poxa, vai lá e se inscreve. Surgiu uma oportunidade de um evento que é depois do horário, poxa, no horário do meu jogo, do meu time favorito. Poxa, cara, vale a pena você tirar um momento específico para isso e buscar esse conhecimento, e correr atrás de fato e não ficar estagnado. Eu acho que essa é a palavra. Fugir dessa estagnação, porque de fato gera um desânimo e você não corre mais atrás, né? E aí acaba se acomodando, né? Bom, te agradecer bastante aí pelas tuas dicas, pela experiência que você passou, pelo teu conhecimento. Tem ainda um longo caminho a trilhar. E deixar aberto aí se você quiser falar mais algo para a nossa audiência. Show de bola. Eu quero agradecer, Éder, a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui, compartilhando de toda essa experiência. Como você falou, sou novo, né? Tenho muito a aprender, mas de fato a gente já tem uma bagagem suficiente para poder compartilhar algo importante e interessante que vai servir com certeza para quem está nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado, valeu.